porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje é comemorado em vários lugares do mundo o Dia dos Pais. Sabemos que o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia dos Filhos, o Dia da Família são todos os dias, mas aprove ter um dia assim no calendário, segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Então estaremos falando uma mensagem concernente ao Abba Pai, ao Pai Todo-Poderoso. Nós vemos aqui que na carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz, pelo Espírito Santo, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E aqui nesse texto, ele diz, no versículo 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção, do qual nós podemos chamar Deus de Abba Pai, de paizinho. Eu creio que quando Paulo escreve esse texto, ele choca a comunidade judaica, apesar que essa carta foi escrita aos romanos, mas nós vemos que houve um choque, porque no Antigo Testamento nós não vemos nenhum judeu chamando Deus de Pai. Chamava de Jeová, Senhor, Deus Altíssimo, mas Pai é muita intimidade, e essa intimidade nós alcançamos pela misericórdia de Cristo lá na cruz do Calvário. Antes, nosso espírito era escravo no pecado, mas agora fomos adotados por Deus como filhos amados, e se somos filhos de Deus, automaticamente somos co-herdeiros de Cristo. Toda herança de Cristo é nossa, não por nosso mérito, mas pela graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como já foi louvado aqui nesta noite, a nossa maior herança é um dia estarmos com o Senhor da glória, vivendo eternamente, livre de toda tristeza, de toda dor, de toda lágrima, porque essa é a herança que Deus tem reservado para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós vemos aqui na Bíblia uma parábola muito linda, que fala de um pai e de dois filhos, que todos aqui conhecem, a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Na verdade, uma trilogia de parábola: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu até vejo aqui, essas três parábolas revelando a Santíssima Trindade. A parábola da ovelha perdida representa Jesus Cristo como bom pastor, o verbo que se fez carne. A parábola da dracma perdida, nós vemos aqui que a candeia foi acesa, apresenta o Espírito Santo. E na parábola do filho pródigo, apresenta o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nesta parábola, a Bíblia diz que tinha um pai, Jesus contando essa parábola, que esse pai tinha dois filhos, e o mais novo, ele chegou para o pai e falou: Pai, eu quero a parte da minha herança. Em outras palavras, eu entendo assim, que o filho estava cansado de se submeter às ordens do pai, de seguir os mandamentos do pai. E nós vemos até no final dessa parábola que o filho mais velho fala isso para o pai: Pai, eu obedeço todos os mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me confraternizar com meus amigos. Então nós vemos que os filhos, eles cumpriram os mandamentos do pai. Só que o mais novo, entendemos que ele se cansou, enjoou, não quis mais obedecer ao seu velho pai. E ali ele pede ao pai: Pai, me dá minha parte da herança. E nós vemos que o pai prontamente reparte entre eles a herança. Pela cultura judaica, o mais velho tinha a maior parte da herança, o mais novo a menor parte.
mas a Bíblia não diz reparte entre eles, dá até entender que possa ter sido em partes iguais, e reparte. Claro que o filho mais velho não levou a herança, ele continuou em casa, mas o mais novo pegou a herança. Eu vejo aqui, irmãos, o pai não obrigou o filho a ficar do seu lado, porque Deus não obriga ninguém a adorá-lo, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Temos que servir a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Aleluia! E o filho pegou a herança. Outra coisa que me chama a atenção com relação ao livre-arbítrio: herança só se recebe depois que o dono da herança morre, e o pai ainda estava vivo e deu a herança para o filho. A Bíblia diz que ele ficou alguns dias em casa e depois tomou o caminho da rua, foi embora. Quem que aparentemente feliz, muito dinheiro, muitos bens, e foi viver de uma forma irresponsável. Eu creio que ele foi viver segundo o seu coração. Vou viver segundo a minha vontade. Não tenho mais um pai para que eu tenha que me submeter a ele. Agora eu faço o que eu quero. Sou dono da minha vida. Tenho dinheiro, tenho bastante para curtir a vida. Tanto que tem aquele homem de outra parábola de Cristo, o homem que juntou em celeiro, tinha bastante coisa, e ele falou: vou quebrar e vou fazer celeiros maiores, porque eu tenho demais para muitos anos. Até o homem falou consigo mesmo: minha alma come, bebe e folga, porque eu tenho muitos bens para muitos dias. Mas ele ouviu na mesma hora uma voz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha aí, muitas pessoas se preocupando com os bens materiais. Tudo isso aqui é passageiro. Nós somos co-herdeiros de Cristo, e a nossa herança está no céu. A nossa herança está com Cristo, a vida eterna nas mansões celestiais. Quem crê nessa promessa, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E o filho vai. A Bíblia não diz para onde ele foi, diz que era uma terra longínqua. Chegando lá, aparentemente, a libertinagem, que as pessoas hoje chamam de liberdade. Liberdade tem responsabilidades, tem compromisso, tem deveres e obrigações. Isso é liberdade. Libertinagem é fazer o que a pessoa acha que é certo, sem ter peso e medida moral e ética. Vive segundo as suas vontades, faz segundo o seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Está lá o moço, curtindo a vida da sua maneira, comendo, bebendo. Creio que tinha amigos, entre aspas, falsos amigos. Lembra da mensagem do domingo passado? O paralítico que foi introduzido pelo telhado, só tinha 4 amigos de verdade. Amigo é aquele que está na hora da dificuldade, na hora da festa. Aparece amigo até debaixo da terra, misericórdia, tudo quanto é lugar. Amigos entre aspas, mas amigo sincero é aquele que está do teu lado em qualquer situação. E o nosso amigo verdadeiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele moço, o filho pródigo, ele tinha um amigo que era o pai, só que ele não percebeu essa amizade. Está lá com os falsos amigos, gastando dinheiro, comendo, bebendo, com mulheres, meretrizes, vivendo a vida de uma forma irresponsável. Só que dinheiro sem investimento acaba. Dinheiro sem responsabilidade fiscal acaba. Se você tiver dinheiro e não souber administrar, o dinheiro se torna o teu senhor e você se torna escravo. E quando vai olhar, você vai estar sem nada. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele percebe, não tinha uma moeda no seu bolso, e ele sai naquele lugar, uma fome tremenda, procurando um emprego, procurando um trabalho. E teve um homem que falou: eu tenho emprego para você, eu tenho um trabalho. Vai ali, apacenta os porcos, cuida dos porcos. Vamos, para o judeu era uma humilhação tremenda cuidar de porcos. Primeiro que eles não apacentavam porcos.
expulsou a legião daquele gadareno e a legião se introduziu numa manada de porcos. Ali era outro território. Judeu não come porco e nem cuide porcos. Imagina aquele moço que era filho de um grande fazendeiro, um homem riquíssimo, agora está lá cuidando de porcos. É isso que o diabo quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele dá uma falsa sensação de liberdade, que na verdade é libertinagem, faz com que você realize todos os seus desejos instintivos através do pecado, e quando você se dá por conta, você está no meio dos porcos, no meio da lavagem. E era ali que o moço estava. Foi trabalhar. A fome bateu tão grande no seu estômago que ele desejou comer a comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, mas diz que ele desejou, para ver o grau de desespero que a fome assolou aquele rapaz. Só que ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou que da vida boa que ele tinha na casa do seu pai, obedecendo o pai, eu creio que ele começou a pensar: meu Deus, lá eu era feliz, tinha regras, tinha mandamentos, mas era para o meu bem, era para a minha felicidade, era para que eu pudesse ser um grande homem, mas eu quis seguir o meu coração, e o coração do homem enganoso. Ele começa a se preparar: eu vou voltar, e ele já até prepara o discurso de perdão para o pai. Ele sai lá no meio dos porcos: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. Porque aquele moço pensou: os jornaleiros do meu pai, ou seja, os trabalhadores do meu pai, estão comendo comida boa, e eles são empregados, eu sou filho e estou desejando comer comida de porco. Eu vou voltar para casa. Olha, irmãos, o coração arrependido, o coração aquebrantado. Mas outra coisa que me chama a atenção: o pai deixou o filho ir, mas o pai não foi atrás. Diferente do pastor das 100 ovelhas. O pastor das 100 ovelhas, quando viu que faltava uma, ele foi atrás da ovelha. E por que o pai não foi atrás do filho? Sabe por quê? A ovelha, ela não sabia voltar para o aprisco, mas o filho sabia voltar para casa. Ele saiu com as próprias pernas e tinha que voltar. Arrependimento, louvado seja o Senhor. Então o pai deixou: vai, meu filho. Mas eu creio que o pai no seu coração falou: se ele voltar, eu recebo. Se ele voltar, eu abraço. Mas por quê? Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer ninguém obrigado dentro da igreja adorando a Deus. Adorar a Deus não é um fardo, aleluia, pesado. Pelo contrário, Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Adorar a Deus é alegria. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Pastor, mas eu tenho que adorar a Deus na igreja com os irmãos? Sim. Aqui eu adoro a Deus na liturgia do culto com os meus irmãos e irmãs. E lá fora eu adoro a Deus no meu testemunho de servo de Deus. Você adora a Deus lá fora com o seu testemunho de servo de Deus, andando de maneira digna, que honre ao nome do Senhor. Pois bem, irmãos, o filho volta. O filho volta para casa. Viu como ele sabia o caminho de volta? Ele foi, mas tem muita gente desviada, tem muito filho pródigo aí fora, mas eles sabem o caminho de volta, eles conhecem, é só voltar. Mas tem uns que não voltam por causa da vergonha, outros não voltam porque ainda acha melhor estar no meio dos porcos, no meio do pecado. Mas aquele que tem um choque na consciência, ele volta, e ele está voltando. Eu vejo a cena, quando eu leio a Bíblia, parece que eu me coloco dentro da história, e o pai está lá. Creio que na frente do casarão daquela mansão que ele morava, ele olha longe, ele vê alguém se aproximando, e está lá o pai olhando. Quando vai aquela pessoa se aproximando, aí já vai entrando na visão do foco do pai. Agora o pai começa a distinguir: meu filho, ele está voltando. Aí o pai vai até o encontro do filho. Quando o pai identifica o filho, o pai vai até o encontro.
filho chega: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou nem que você chamar teu filho. O filho nem terminou de falar, porque o pai viu que ele estava arrependido e deu um abraço no filho. Olha só, um filho sujo, fedendo, descalço, saiu com muito dinheiro, muitos bens, com a melhor roupa, agora volta com a roupa suja, crente rasgada, descalço, barbudo, cabeludo, de todo quebrado por causa do pecado. O pai abraça ele, mas não permite que o filho entre na casa daquele jeito, não. Eu vou fazer uma festa para meu filho, mas primeiro troca a roupa, dá uma roupa nova, dá a melhor roupa para ele. Não traz roupa qualquer, não, traz a melhor roupa de gala, porque ele voltou. Meu filho está descalço, só anda descalço quem é escravo. Olha só, como disse o apóstolo Paulo: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Escravo anda descalço e com a orelha furada. Ele não é escravo, ele é livre, ele é filho. Bota a sandália nele, coloca o anel. Anéis só usava quem era, pessoas de posição de destaque. Ou seja, o pai está recebendo o filho com honra. Por isso que lá na parábola da dracma perdida, a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Olha que maravilha! Eu era esse filho pródigo, você era esse filho pródigo, mas nós voltamos para a casa do Abba Pai. Sabe o que significava pai? Paizinho. Olha que maravilha! Eu chamo o Senhor de Deus, chamo o Senhor de Jeová, de Deus Altíssimo, mas o nosso Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, nos adotou. Então nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Aí o pai agora pega um bezerro cevado. Bezerro cevado é aquele bezerro bem rechonchudo. Vamos preparar aqui, fazer logo aqui um churrasco, fazer uma festa. Aí chama a festa, ali todo mundo na festa, cantando, dançando. Aí o filho mais velho estava lá fora, cumprindo os mandamentos do pai. Só que quando ele chega, ele ouve o barulho das músicas e das danças. O que está acontecendo aí dentro? O que está acontecendo? Aí o filho mais velho pergunta para o empregado: o que está acontecendo aí na casa do pai? Aí o empregado: você não sabe? O teu irmão que foi embora, ele voltou. E voltou, o teu pai ficou tão feliz que está fazendo uma festa para ele. O filho mais velho ficou indignado, ficou revoltado. Outra coisa, ele estava na casa do pai, o mais velho, cumprindo o mandamento do pai, mas não sabia o que acontecia na casa do pai. Tem crente assim, que quer servir a Deus de forma mecânica, quer cumprir mandamentos, quer ali estar obedecendo, mas não tem intimidade com o pai. Tem que obedecer sim, mas tem que ter intimidade, aleluia, com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. E o filho mais velho, o irmão, vai revoltado e pergunta: pai, isso não está certo. Esse aí, o meu irmão, o caçula, um irresponsável, ele pediu a parte da herança, o senhor deu. Não podia nem dar herança, porque o senhor está vivo, só dá herança depois que morre, deu herança. Ele foi embora, gastou tudo com as meretrizes, desperdiçou teu dinheiro, voltou para casa, e agora o Senhor faz uma festa. Olha a roupa que ele está, a melhor roupa, anel, sandália. Eu que estou todo dia com o Senhor, cumpro teus mandamentos, o Senhor nunca me deu um cabritinho para confraternizar com meus amigos. Aí o pai: meu filho, tudo que é meu é teu, você nunca pegou porque você não quis, era só você pegar e fazer a festa se quisesse. Agora o teu irmão, ele estava morto e reviveu, aleluia, ele estava perdido e foi achado. É assim que Deus faz conosco. Esse é o nosso Pai Celestial, aleluia. Eu posso chamá-lo de Pai, você pode chamar de Pai, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e pode chamar o seu irmão e a sua irmã de irmão e irmã em Cristo, porque a Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos
filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo o quê? Co-herdeiros de Cristo. A herança é do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Mais velho no bom sentido, tá, irmãos? O primogênito dos mortos, o primogênito de tudo, aleluia, mas que também é Deus Todo-Poderoso. Ele tem toda a herança, e ele fala: vinde benditos de meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, e eu vou preparar lugar, e ele já foi, e quando eu for, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos assim, irmãos, todos sujos, cara, o pecado, escravos do pecado. O nosso espírito era de escravidão, porque essa juventude, a sociedade, nós somos livres. Como que é livre? Uma pessoa que não consegue viver sem usar uma droga, sem usar cocaína, maconha, como que é livre? Como que uma pessoa diz que é livre se não consegue viver sem prostituição? Como uma pessoa consegue dizer que é livre se não consegue viver fora da prática da homossexualidade, ou do adultério, ou de outro pecado? Isso é espírito de escravidão, mas o espírito de adoção nos dá liberdade em Cristo Jesus, aleluia. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus, e você que está escravizado pelo pecado, o Pai, Ele está te esperando para te libertar, para te transformar, para te dar roupas novas, para te colocar sandálias, te colocar anel, te colocar dentro de casa e fazer uma festa gloriosa. Quem crê que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, aleluia, levai-nos e sinto a chama do Espírito Santo de jurar. Cuidado com essa falsa liberdade. Isso é libertinagem. Liberdade tem mandamento, liberdade tem regra. Pastor, amor, consideramos justa toda prova, toda forma de amor. Isso é mentira. O amor não arde com falsidade, o amor não arde em ciúme, o amor não é leviano, o amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus, que liberta aquele que se arrepende dos pecados, que nos faz uma nova criatura. E esse amor foi materializado em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E Ele pode, irmãos, Jesus, Ele nos chama de amigo, e Ele nos chama de irmãos, olha, nos chama de filhos. Olha quanta intimidade. Os judeus ficaram chocados com isso, mas é o plano da redenção. E eu vejo que todo filho tem que ser amigo do pai. Deus não é o pai de Abraão, e Deus falou para Abraão: eu te chamo de amigo. Olha que bênção. Abraão, você é meu amigo. E outra coisa, Abraão aprendeu, para nós concluirmos essa mensagem, Abraão aprendeu com Deus e ensinou Isaac a ser seu amigo. Só que tem horas que o amigo pede cada coisa também, porque amigo é na alegria e na tristeza. E o amigo dos amigos prova a nossa fé. O amigo chegou e falou: Abraão, leva o teu filho Isaac lá no Moriá, sacrifica ele para mim. Olha que, claro que Deus não queria sacrifício humano, porque Deus não é Moloque, Deus não é esses deuses tribais que pedem sacrifícios, até de seres humanos, não. O único sacrifício que Deus recebe é o do seu filho lá na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou. Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Pois bem, ali foi uma prova. Deus pediu a Abraão o seu filho Isaac, e os dois caminhavam juntos. É o que me chama a atenção. Abraão e Isaac caminhavam juntos, porque eu entendo que Isaac era amigo de Abraão e Abraão amigo de Isaac. Quando estão chegando no pé do Moriá, Abraão fala para os empregados: fiquem aí, que eu e o meu filho vamos adorar e nós vamos voltar. Abraão sabia que ele ia matar Isaac, porque Deus havia pedido, só que era para provar. Mas Abraão também sabia que Deus ia ressuscitar Isaac. Aí então os pai e filha andando juntos. Aí Isaac chega: pai, eu estou vendo a lenha,
estou vendo um cutelo, que era para sangrar o animal, para o sacrifício, estou vendo o fogo, mas está faltando o cordeiro para sacrificar. Aí Abraão fala: Jeová Jireh, Deus proverá. E caminharam até o Moriá. Chegado lá, eu vendo a cena na minha mente, porque é impossível imaginar sem pensar, sem criar imagem. Ali ele coloca o altar de pedra, coloca a lenha, prepara tudo, e era altar de sacrifícios, de holocausto. Abraão ia sangrar Isaac, ia queimar o corpo, porque a lei do holocausto era assim: tirava o sangue todo do animal, colocava uma bacia, colocava o corpo do animal e queimava. Por isso que tinha lenha, tinha um cutelo para sangrar o animal e o fogo para queimar. Olha a fé de Abraão. Abraão tinha fé que ia matar Isaac, ia queimá-lo, mas Deus falou: Abraão, Isaac é o filho da promessa. Então Abraão pensou: eu vou fazer a minha parte, e Deus vai trazer Isaac do meio da cinza, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí coloca Isaac lá em cima do altar. Outra coisa que eu vejo, olha como Isaac, ele era amigo do pai, ele confiava no pai. Isaac jovem, Abraão com mais de 100 anos. Se fosse outro, ia dar um golpe no pai e sair correndo. Mas Isaac se submeteu, obedeceu a voz do pai, ficou deitado. E Abraão, quando levanta para matar Isaac, Deus fala do céu: foste provado e aprovado. Aleluia. Eu creio que ali a amizade entre Isaac e Abraão aumentou mais ainda. Aí Deus falou: olha para o lado, Abraão. Abraão olhou, tinha um carneiro preso pelo chifre. Tira o teu filho e coloca o cordeiro. Aleluia. E ali Isaac foi poupado e o cordeiro sacrificado. Agora lá na cruz do Calvário, o pai não poupou o seu próprio filho, entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Está vivo, e nós podemos chamar Deus de pai, podemos chamar Deus, aleluia, de amigo, porque a obra perfeita foi realizada lá na cruz do Calvário. Quem pode chamar Deus de amigo aí? Quem pode chamar Deus de paizinho? Tem até aquele hino, é pai grandão. Eu creio que lá uma força de expressão é intimidade. Mas que intimidade é essa com Deus? Isso é só para quem vive no Espírito. Quem vive na carne não compreende as coisas do Espírito, mas quem vive no Espírito tem essa intimidade com o Pai. Aleluia. E na hora do sufoco nós falamos a quem? Ao Pai. Tanto que na família patriarcal a imagem do Pai é qual? É de protetor. Então quem é que nos protege? Quem é que nos guarda? Quem é que nos livra do nosso inimigo? Quando nós vimos, eu lembro até na época de escola, quando tinha o irmão mais novo, aí quando ele tinha o irmão mais velho, alguém ia contra ele: eu vou chamar meu irmão. Quando não tinha, eu vou chamar meu pai. É a mesma coisa conosco. Quando vem o inimigo contra a nossa vida, a gente chama quem? O nosso irmão Jesus. Quando vem o inimigo, nós chamamos o nosso Pai Todo-Poderoso. E ele não fica na presença, porque o inimigo bate em retirada. Porque quem está conosco é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Igreja do Senhor, guarda esta mensagem. Vem? Essa mensagem que nós temos um Pai, o Abba Pai, que é o paizinho, aquele que cuida de nós. Só que ele puxa a orelha também, né? E ele bate também, e bate com força. Deus castiga aquele a quem ama e açoita aquele que tem por filho. Mas eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do meu Pai Celestial do que um abraço do diabo. O que você prefere? Uma surra de Deus ou um abraço do diabo? Claro que não tem motivo para apanhar não, mas se apanhar de Deus é bom, porque ele faz a ferida e ele mesmo sabe. Esse é o Deus que cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Integração, louvando ao Senhor.